Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, 24 de fevereiro de 2025, como passa rápido, né? Já estamos quase a 2 meses do ano de 2025. Graças a Deus por isso, né? Hoje eu quero trazer uma palavra, um devocional sobre não confie em sua força. Confie na força que vem de Deus, na capacitação que vem de Deus. Em Salmos de número 20, o verso 7 ao 9 está escrito: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Então nós temos, um cristão tem essa chave de clamar a Deus e Ele nos socorrer, né? E o cavalo, como está escrito, representa força, né? E os carros representam ferramentas humanas. Então, esse salmo está explicando para que não coloque naquilo que é exterior, mas confie em Deus. Tamanha é essa ordenança para o povo judeu que, para que o povo de Deus tivesse a força concentrada em Deus, Ele proibiu a multiplicação dos cavalos, para que não se igualasse naquela época a outras nações que confiavam na força dos seus cavalos, né? Muitos exércitos daquela época confiavam num grande batalhão de cavalos para os combates, mas Deus queria que a nação dele eleita confiasse em Deus, que Ele daria o livramento, né? Então nós vemos em Deuteronômio capítulo 17, até ele é muito instrutivo por algumas coisas que nós compreendemos como se fosse uma ação do homem, mas Deus já tinha determinado algumas coisas. Veja bem, Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres: porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim. Então, existe até uma contradição de que Samuel foi rejeitado. Não, quando foi levantado Saul, já era um projeto de Deus, já estava determinado isso, só para concluir, né? Porá certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja teus irmãos. Estou explicando, já no início de reinado, que as nações, ela ia, mesmo debaixo de um governo teocrático, chegaria um tempo em que o povo escolheria um rei. Foi o caso de Saul. Olha que interessante o versículo 16. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho, porque aquela força que representava as ferramentas, os egípcios tinham os carros, né? Deus queria que a confiança, e os cavalos, né? Queria que a confiança ficasse nele, não se igualasse aos padrões do mundo, né? Se igualasse à mão de Deus, né? Versículo 17. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Deus não queria que colocasse o coração na prata e o ouro para não confiar nas riquezas. E como era um padrão egípcio, tinham muitas mulheres, também não queria que isso se repetisse no meio do povo dele, né? Versículo 18. Terá também que, quando se assentar sobre o trono do reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. Então ele queria que o rei que fosse levantado mantivesse a lei que ele determinou na peregrinação. Isso daqui é o livro de Deuteronômio, praticamente o último estágio antes do povo avançar para Canaã, a terra prometida, né? Então é muito importante que um reinado, uma liderança, uma vida, seja qualquer que for a sua posição, colocou a confiança em si, entrou a autossuficiência, buscou outros meios de acordo com os decretos da palavra de Deus, só o arrependimento genuíno para que Deus possa operar novamente. Eu já falei sobre talentos e dons. Muitas pessoas são talentosas
E é o talento que faz elas ganharem as cifras delas, se manterem. Deus dá esse talento, como um grande jogador de futebol, um grande médico, um grande comerciante, um grande corretor. Deus dá esse talento, essa habilidade para que a pessoa se mantenha, né? Tenha recursos através desse talento. Mas sempre tem que colocar a confiança em Deus. Quando o homem começa a se exaltar, isso vale principalmente para um cristão. Quando ele começa a se exaltar, começa a declinar todo o processo daquilo que Deus fez. Então é muito importante a gente colocar a nossa confiança em Deus. Crer que é Ele que proveu o ar que eu respiro, proveu esse momento de passar esse devocional. Eu estou aqui porque Ele permitiu, pela misericórdia, eu acordar nessa manhã, porque é um privilégio, irmão. Quando você que está assistindo esse devocional, se você ainda não compreendeu todo o propósito da plenitude de Jesus Cristo, saiba que Deus está te dando mais uma oportunidade hoje, para que você reconheça que tudo aquilo que está sobre a tua vida foi Deus que te proporcionou. Mesmo você ainda não tendo plena convicção, não deixe a autossuficiência entrar no seu coração. Seja grato a Deus por este dia. E nós vemos que a misericórdia do Senhor é tremenda. Teve um rei, o pior rei da época, um dos piores reis, foi o rei Acabe. Reconheceu este princípio e alcançou misericórdia e vitória contra o reinado dos inimigos. Então, que não confiavam no Deus verdadeiro. Né? E está em 1 Reis capítulo 21, né? Duras palavras vieram contra o rei Acabe por conta do que ele tinha feito com uma parceria com Jezebel contra as vinhas de Nabote. Ele matou um inocente querendo pegar a herança dele e pegou, né, em parceria. E Deus, através do profeta Elias, disse que ia disseminar, que ele ia pagar um alto preço. E quando vê essa palavra, ele confiava na força dele, ele confiava nas parcerias que ele tinha. E quando vê essa palavra, dura palavra, ele entendeu que Deus iria agir, Deus iria mostrar a força dele, né? Eu vejo uma profecia terrível contra a vida dele, né? Mas no versículo 20 de 1 Reis 21 está escrito: para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, houve um arrependimento, né? Houve um arrependimento, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, né? O versículo 29 fala a parte que ele se arrepende, né? Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias do seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Isso fala de alcançar posteridade. Por isso que cada um vai responder pelas suas falhas. Porém, Jesus Cristo ele veio para quebrar maldições. Por isso que às vezes algumas famílias sofrem por problemas causados pelos pais, não de ordem de salvação, mas de problemas de consagrações, de coisas que não agradam a Deus, e só Jesus Cristo para quebrar esse ciclo nessas famílias. Alcança a misericórdia aquele que se arrepende de estar dentro de uma esfera, confiando a força na autossuficiência. Então é muito importante você compreender, né, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é um Deus poderoso e todo poder, toda honra, toda glória é dada a Ele. Tudo aquilo que você vai fazer na tua vida, reconheça que é Ele que te dá força. Não deixe a soberba, não deixe a autossuficiência entrar no teu coração, porque é um sinal de declínio. Confia no Senhor, espera nele e Ele tudo fará sobre a tua vida. Agradeça a Deus pelos talentos que Ele te deu e saiba que Ele também quer te dar dons para trabalhar na edificação da igreja nessa terra. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um final de mês abençoado e que você tenha humildade no teu coração para saber que tudo aquilo que você tem, a qual foram conquistados de maneira honesta e justa, vem de Deus. Porque infelizmente também
maligno concede algumas coisas, mas um preço alto é cobrado lá na frente. Ou da pessoa ou dos familiares deles, como eu já disse em devocionais anteriores. Fique debaixo da potente mão de Deus, se humilhe perante Ele e Ele vai te dar vitória eterna, que é o que nós alcançamos. A nossa vida aqui é um vaporzinho. O que Ele quer é que você tenha uma vitória na eternidade junto a Ele, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez para que pudéssemos estar em paz aqui nessa terra. Pega a visão do canal Guerreiro.